Meus amigos, mais um programa nosso. Quem está ao vivo no Periscope, já cumprimentando a todos vocês. Quem não está ao vivo pode ver este programa, ouvi-lo no podcast, pode vê-lo no nosso canal YouTube e todos os temas que eu vou abordar são temas relacionados a artigos que eu escrevi. Portanto, você pode vê-los lá no luisflaviogomes.com.br. Bem, portanto, não acompanhando ao vivo, você tem 3 formas de ter conhecimento de todos os temas que nós vamos abordar: fatiamento da Lava Jato, possível prescrição nos casos da Lava Jato, o Gilmar Mendes, corporações sociopatas. São vários assuntos, vários temas que eu gostaria de tratar com vocês. Você que está nos ouvindo, nos assistindo, quer participar, quer mandar sua sugestão, tirar sua dúvida, fale comigo, @luisflaviogomes.com. Fale comigo, @luisflaviogomes.com. E, desde logo, tenho dicas jurídicas para vocês. Quase que diariamente eu transmito uma dica jurídica e você pode nos acompanhar no estudepenal.com.br, estudepenal.com.br. Lá você vai ver temas relevantíssimos como o que é ponte de ouro, o que é ponte de prata, o que é ponte de prata qualificada. São temas muito legais e sempre de atualização. Mantenha-se atualizado, vai lá, estudepenal.com.br e você fique por dentro do que está acontecendo, das novidades, das decisões e mais. Você poderá estar conosco nesse projeto do Estude Penal de forma mais intensa. Fique antenado, entre lá, cadastre-se. Faça seu cadastro, é muito simples, muito rápido. Você vai estar antenado, está nos seguindo e vamos estar juntos aí nesse tema. Bem, estudepenal.com.br. Vamos então ao conteúdo do nosso programa de hoje. Os temas, todos eles, têm como eixo comum a Lava Jato. O fatiamento da Lava Jato, nós poderíamos falar sobre ele o seguinte. Em primeiro lugar, quem pediu o fatiamento foi o ministro Teori Zavascki. Teori compõe a segunda turma do Supremo. Teori é o relator do caso Petrobras. Todos os assuntos que versam sobre Petrobras passam pelas mãos de Teori Zavascki. Ele, no entanto, pediu ao próprio Supremo, aos seus colegas, que fizesse um fatiamento adotando um critério. Qual critério? Se a fonte da corrupção é direta com a Petrobras, ele então é o relator que foi sorteado. Se a corrupção foi apurada pela Lava Jato, mas não tem a fonte direta da Petrobras, então sai das mãos dele Teori e distribui para outro ministro. Em que momento começou a história? A história começou no momento em que se pediu uma investigação contra o senador Aloysio Nunes, de São Paulo, e Aloysio Mercadante, chefe da Casa Civil do governo Dilma. Esses 2 casos, ocorridos em 2010, não têm como fonte direta a Petrobras. Em virtude disso, Teori pediu para distribuir, Lewandowski redistribuiu, caiu para Celso de Mello. Em seguida, veio o caso da senadora Gleisi. Gleisi, que versa sobre uma corrupção com a empresa Consiste. Isso teria ocorrido no Ministério do Planejamento. Pois bem, Teori disse, isso não tem como fonte direta a Petrobras. E então, vamos dividir essa tarefa. O trabalho hercúleo tem que ser dividido. Assim, Dias Toffoli pediu para levar o tema ao pleno e, de fato, levou o assunto para o plenário. E no plenário, por 8-2, em 23 de setembro, sim, o Supremo definiu então o fatiamento da Operação Lava Jato com este critério que nós mencionamos. Divergência.
Porque houve divergência dentro do Supremo. Pelo seguinte, por que a divergência? Porque 8 votos favoráveis ao fatiamento, 2 votos não favoráveis ao fatiamento. A divergência é que os votos majoritários só estão examinando caso a caso, árvore por árvore do bosque, enquanto que Gilmar Mendes e Celso de Mello estão olhando o bosque inteiro e diz tudo tem relação, tudo tem conexão. Os 2 ministros vencidos têm razão, tudo tem conexão, mas eles estão com o olhar no bosque inteiro. Os outros não viram conexão. Na verdade, conexão existe. O que os outros fizeram foi o seguinte: há conexão, mas nós temos que dividir as tarefas. Não dá para ficar tudo sobre os ombros de um só ministro, teoria. E assim, então, foi feito. O Supremo decidiu tudo com base no artigo 80 do Código de Processo. Mesmo quando há conexão, pode haver separação dos processos. De outro lado, os votos vencidos queriam que tudo ficasse com teoria. Por quê? Porque não é só não é só o Supremo que está em jogo. Está em jogo a primeira instância. Na primeira instância, quem cuida dos processos da Petrobras é o juiz Sérgio Moro. E continua. Todos que têm como fonte a Petrobras, continua Sérgio Moro. Enquanto que os outros processos relacionados com a Lava Jato, mas que não têm a fonte direta da corrupção, a Petrobras, outros processos, então, serão redistribuídos para outros juízes. Por exemplo, dentre eles, Eletronuclear, usina de Belo Monte, caso da Labogem, do Alberto Youssef, caso André Vargas / Ministério da Saúde, caso Glaze / Consiste, todos esses casos tendem, ou por decisão do Supremo, serão redistribuídos e irão para outros juízes, outros ministros e, portanto, porque não tem fonte direta à Petrobras. Bem, então, em síntese, este foi o julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, neste caso, fatiamento da Lava Jato. A mídia bem preponderante e o público, e o povo, a opinião pública, ficou muito desconfiado. Por que tirar o caso do juiz Moro? Ficou muito desconfiado. Mas existe uma desconfiança do judiciário em geral. Apenas 1/4 da população brasileira acredita no poder judiciário brasileiro. E então é natural que cada decisão que o Supremo profira, sobretudo tirando alguns casos das mãos de Sérgio Moro, que isto possa gerar mais desconfiança ainda da população no funcionamento da Lava Jato. Bem, mas em síntese, essa é a questão. Essa desconfiança deve ser suavizada, ou é naturalmente suavizada, na medida em que se saiba a origem, a fonte do pedido. Quem pediu o fatiamento foi o próprio ministro Teori Zavascki. Por isso, então, que a decisão do Supremo deve ser acatada. Na democracia, as instituições funcionam, a decisão está aí e, ademais, tem fundamento legal. Está no artigo 80 do Código de Processo Penal. Bem, esse é um primeiro tema que eu gostaria de trabalhar, e agora vamos desdobrar um pouco mais outros assuntos, outros temas, mas se há algum questionamento, alguma dúvida, alguma coisa, então temos aqui, Mr. Sabota, os tribunais superiores não são confiáveis. Esse é o tema. 25% só dos brasileiros acreditam no judiciário. De fato, há muito problema, sim, de convencimento, de legitimação das decisões dos tribunais superiores. Particularmente aqui, o problema maior é do Supremo Tribunal Federal, porque um órgão
cujos ministros são escolhidos pelo presidente da República. E a presidência da República vai escolhendo pessoas que ela, a presidência, acha que tem o perfil. Agora, isso tudo é muito subjetivo, dá margem mesmo para desconfianças e é assim que nós temos o nosso judiciário. Eu, particularmente, acho que deveria mudar completamente a forma de indicação dos ministros do Supremo. Tem que entrar bastante dose de meritocracia, comprovação de conhecimentos, etc. Mas, em suma, a realidade está aí e o governo paga um preço alto por isso, porque o povo acaba não acreditando nas decisões do governo, nas escolhas do governo, e o próprio judiciário acaba pagando um preço alto por este motivo. Bem, a professora Alice, em Goiânia, aqui assistindo, cumprimentamos a professora Alice, que nos pergunta sobre a prescrição. O juiz Sérgio Moro, na semana passada, disse que há um risco, sim, de haver prescrição nos casos da Lava Jato. Por que ele diz isso? Por que ele afirmou isso? Porque o Brasil é uma história de prescrições, particularmente quando envolve personalidades com status, com dinheiro, com poder econômico ou políticos. Não são poucos os casos que nos últimos tempos nós vimos acontecer prescrição. O jogador Edmundo, o caso dele prescreveu, Maluf já teve vários casos prescritos, Sarney, vários crimes prescritos, Jader Barbalho, Collor de Mello, e agora está em vias de prescrição, por esses dias, o grande rombo do Banco Econômico. Pois bem, a pergunta então é, tecnicamente falando, por que acontece muita prescrição no Brasil? Vou alinhar 4 razões, 4 motivos que dão margem para tantas prescrições. Em primeiro lugar, no Brasil, por força de jurisprudência do Supremo, HC 84078, 84078, é preciso que se esgotem todos os recursos, Isso significa, inclui então o recurso especial para o STJ e o recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Como, diz o Supremo, tem que esgotar todos os recursos para iniciar a execução da pena, salvo se o juiz decretar uma prisão com caráter preventivo, aí pode em qualquer momento, fundamentando particularmente no artigo 312 do Código de Processo. Pois bem, não tendo um caráter preventivo, cautelar, então nós temos que respeitar todos os recursos. E aí vai tempo até STJ julgar, até Supremo julgar, transcorre muito tempo. E por que transcorre? Porque os recursos cabíveis são incontáveis. São muitos recursos cabíveis em todos os processos. E, ademais, quem tem um certo poder econômico, ou hoje quem tem acesso a uma defensoria pública eficiente, acaba chegando no Supremo, até o Supremo, esgota todos os recursos. E aí a morosidade do judiciário que funciona de maneira proeminente nessa situação. Em síntese, juntando tudo isso, esgotamento de todos os recursos, vários recursos cabíveis, o certo poder de acesso a todos, até ao Supremo, morosidade do judiciário, e que muitas vezes combina tudo isso com a idade do réu, quando tem mais de 70 anos a prescrição cai pela metade, somando tudo isso, pronto, cheio de prescrição. Collor, Sarney, todos esses Jader, Maluf, Edmundo, todos esses casos aconteceram prescrição nessas situações em virtude desses fatores que eu acabo de mencionar.
Uma dica, um começo de solução, eu diria, um princípio de solução. Pois, como a Convenção Americana de Direitos Humanos só garante 2 graus de jurisdição, que tal, a partir da segunda decisão, quando ratifica a responsabilidade do réu, que tal, a partir desta segunda decisão, já não contar mais nenhum prazo prescricional? Com isso, poderia demorar o STJ, poderia demorar o Supremo, mas não contaria nenhum prazo prescricional. Bem, é uma ideia, isso é um princípio de solução, é só uma ideia que se coloca aqui em debate, porque afinal a Convenção Americana só garante 2 graus de jurisdição no campo criminal. Outro tema que vale a pena abordar, e foi artigo que nós escrevemos no decorrer da semana, você pode ver todos os nossos artigos no luisflaviogomes.com. Então você que está chegando agora no Periscope, já registra aí, registra sua presença, sua cidade e pode formular suas perguntas. Quem está no Periscope. Quem não está ao vivo vai poder assistir este programa no podcast, vai poder ouvir ou no meu canal do YouTube, ou ler os meus artigos no luisflaviogomes.com.br. 3 formas de você nos acompanhar e ver aqui as nossas opiniões. Bem, ainda no contexto da Lava Jato, mas antes é necessário do Supremo para julgar o Lula, no caso Lava Jato, é necessário pedir autorização para o Supremo para julgar o Lula no caso Lava Jato? Não. A rigor não, Lula não tem foro por prerrogativa, Lula não tem nada a ver com a competência do Supremo Tribunal Federal, portanto, a Polícia Federal pode tranquilamente ouvir o Lula sem nenhum problema. O que aconteceu foi que a Polícia Federal formulou um pedido de mais prazo, para quê? Para terminar o inquérito onde está investigando. E formulou esse pedido para o Procurador-Geral da República. Ao pedir mais prazo, disse também, iremos ouvir o Lula, ex-presidente da República, papapá. Isso tudo está sendo interpretado como um pedido de autorização. Na verdade, juridicamente, não existe autorização para ouvir ex-presidente que não tem foro por prerrogativa de função, portanto, responde pelos seus eventuais crimes em primeiro grau, não tem nada que ficar autorizando isso ou aquilo. Agora, de qualquer maneira, quem determina todas as diligências é o relator do caso. Mas o relator, quando disse no começo, apure este crime, já autorizou a Polícia Federal a praticar todos os atos e diligências cabíveis para apurar o crime que o relator mandou apurar. Você quer receber dicas de direito penal? Vamos lá, quer receber minhas dicas? Entre lá no nosso site www.estudiopenal.com.br. Faça lá seu cadastro, muito rápido. Eu tenho passado para todos vocês dicas de atualização ou de recordar temas esquecidos. O que é um tema esquecido que a gente não lembra? É exatamente isso que nós fazemos com essas dicas de direito penal ou de direito processual penal. Estudiopenal.com.br. Aliás, se você quer estudar direito penal conosco, entre aqui, veja as instruções aí. Daqui a pouco você vai poder estar com a gente sintonizado, estudando penal comigo por este canal, por esta via que nós acabamos aqui de mencionar. Estudiopenal.com.br. Bem, Gilmar Mendes e a Operação Lava Jato. Muito bem. Gilmar Mendes é um dos maiores constitucionalistas do nosso país. Seu livro é brilhante, seus votos são fantásticos. Eu, particularmente, sou um admirador da sua doutrina, da sua cultura sensacional. Traz novidades, porém, Gilmar Mendes opina muito, fala muito fora do processo.
muito midiático. E esse juiz midiático está em descompasso com o que diz o Código de Ética da Magistratura e com o que diz a Lei Orgânica da Magistratura. Só para citar o Código de Ética, por exemplo, artigo 1º. Os juízes devem portar-se com imparcialidade, cortesia, diligência, integridade, dignidade, honra, prudência e decoro. Decoro. É isso que diz o Código de Ética. Juiz, fique na tua, fale nos autos. Juiz, não fique falando coisas, porque o Gilmar, ao falar muita coisa e frequentemente com muita empolgação, ele é muito emotivo para falar as coisas, ele vai acabando e vai pré-julgando todas as coisas. Disse que na Petrobras toda a corrupção é mesmo do PT e tal. E os outros partidos que receberam, PMDB, PP, próprio PSDB, vários partidos estão envolvidos. Claro que o centro é o PT. Mas o ministro Gilmar, do modo como ele fala, dá a impressão de que só o PT é que é o responsável. Não pode falar isso. Juiz não pode falar isto. Simplesmente isso. A Lei Orgânica da Magistratura, no artigo 36, inciso 3º, não é lícito aos juízes manifestar por qualquer meio de comunicação opinião sobre processo pendente de julgamento. Não pode falar sobre processo pendente de julgamento. O ministro Gilmar compõe a segunda turma. Segunda turma é responsável pelo julgamento da Petrobras. Então, todos os processos de réus que tem foro por prerrogativa vai cair tudo na segunda turma. E o ministro vai ter que julgar tudo isso, ele faz parte do bloco de juiz, do colegiado. Portanto, viola flagrantemente o artigo 36. Não pode falar isso, não pode emitir juízos depreciativos, não pode, está proibido pela lei orgânica. E o artigo 135 do Código de Processo Civil diz que o juiz se torna impedido, suspeito na verdade, quando opina e já pré-julga uma situação, um caso. Então, numa república, como ninguém pode estar acima da lei, o melhor seria o ministro Gilmar cumprir o que está nas leis, ou modificar a lei. Se modificar as leis, então sim. Mas como juiz é preciso que ele dê exemplo, né? Ele e qualquer outro juiz, e que fale do PT, ou que fale contra o PSDB, ou contra a PMDB, contra qualquer coisa. Não pode opinar sobre processo que está sob julgamento. Bem, aqui uma frase de Jackson Brown: não é um apito que põe o trem em movimento. O trem em movimento é outra coisa, não é apitando, não precisa ficar apitando. O trem entra em movimento por causa da sua locomotiva. Bem, ainda ligado ao caso da Lava Jato, onde tem várias corporações envolvidas, as pessoas jurídicas, né, empreiteiras, corporações financeiras, várias envolvidas, nós queríamos fazer aqui um paralelo entre as corporações envolvidas na Lava Jato e as corporações do mundo que andam fraudando, praticando crimes. E aí é chocante, nesta semana, chocante a eclosão do caso Volkswagen. Que coisa, ele burlava por meio de um sofisticadíssimo software aos testes de emissão de gases nos seus carros movidos a diesel. Pois bem, como pode isso? Isso é uma corporação, a maior do mundo, que mais vende carros, mais de 10 milhões de carros vendidos no mundo, uma corporação fundamentalmente alemã, portanto, é um exemplo. A Alemanha tem sido exemplo para o mundo todo, grandes empresas, mas também muitas envolvidas com falcatruas, com fraudes. E não só no Brasil, portanto, não só na Lava Jato, nós temos incontáveis empresas envolvidas. Também, como se vê, o mundo hoje, sempre na verdade, mas particularmente hoje
em virtude da publicidade, a gente acaba tendo acesso a todas essas fraudes e, pior, fraude ocorrida nos Estados Unidos. Estados Unidos tem um sistema de controle muito bem desenvolvido. Então, se um país que faz um controle sério não consegue detectar fraudes das grandes empresas, das grandes corporações, imagine um país que tem problemas com a fiscalização, como é o caso do Brasil. Mas, em suma, que corporações são essas? Seja no Brasil, as empreiteiras envolvidas no Lava Jato, seja a Volkswagen ou etc., qualquer outra. O que é que nós temos aí para trazer como ideia, como informação para o nosso ouvinte do podcast, para o nosso telespectador do canal YouTube e para o nosso também telespectador agora no Periscope? Nós temos que falar um pouco aqui para entender como que essas grandes empresas participam dessas fraudes em licitações, conluios, etc. São corporações sociopatas. O que é sociopatia? Sociopatia é a psicopatia não intencionalmente violenta. Ou seja, sociopata é um psicopata que pratica um crime não intencionalmente violento. As corporações sociopatas não têm nenhuma sensibilidade com o outro, com os outros, com o meio ambiente, com o respeito às outras pessoas ou com os animais. Não respeita. Fazem todo um discurso de respeito, mas na verdade praticam gravíssimos distúrbios comportamentais antissociais. Gravíssimos. A Volkswagen está aí como exemplo. Ela mesma confessou. As empreiteiras estão aí, muitas delas confessaram, estão confessando, né, na hora de ser responsabilizada. Mas, fundamentalmente, o sociopata não tem sensibilidade para ver o direito dos outros, o corpo dos outros ou a própria natureza. É isto que falta. Eles têm uma capacidade inigualável para seduzir pessoas. Você vê as propagandas, por exemplo, de uma Volkswagen, propagandas lindas, maravilhosas, muito bem produzidas, dá a sensação de que respeitam o consumidor, o contribuinte, de que respeitam a natureza, os outros humanos, mas nada. Quando se vê uma fraude dessa envergadura, quando se vê uma Siemens alemã também participar das falcatruas das licitações do metrô em São Paulo, quando você vê uma Odebrecht, uma das maiores do mundo, acusada de corrupção no Brasil, no caso Lava Jato, e tantas outras empresas, particularmente nos últimos tempos que temos tido conhecimento, isso tudo faz parte de uma grande fraude. E então essas corporações sociopatas precisam de tratamento, porque são doentes, as pessoas sociopatas são doentes, precisam de tratamento, além de punição, repressão, precisa colocar aí um curso de ética, obrigatoriedade de fazer isso, gastar dinheiro no social, difundindo preceitos éticos. Em certo sentido, quem deu esta volta por cima, pelo menos por enquanto, e está tentando recuperar a imagem que foi totalmente desgastada, é a Siemens, que mudou os seus procedimentos, ou pelo menos anuncia isso, que mudou completamente seus procedimentos, que agora é uma empresa ética, que luta pelo fim da corrupção no mundo. Portanto, sim, nós temos aí alguns exemplos já de empresas sociopatas que já estão passando pelo processo de cura, e o processo de cura é a ética, fundamentalmente, respeitar os outros. Mas eu queria só fazer algo mais, agregar um pouco mais sobre essa noção de corporações sociopatas.
A sociopatia revela que o sociopata tem uma forte autoestima, egocentrismo e egoísmo, tendência a revelar pouco da sua vida privada, vive de mentiras e desonestidade, desrespeita as leis, os costumes, as regras do jogo, as regras do mercado, é narcisista, falta, portanto, solidariedade em virtude da apatia frente aos interesses dos outros, ausência de remorso e sentimento de culpa, comportamentos antissociais frequentes, sentimentos superficiais, ganhos parasitários no caso das corporações, sentimento falso de que é vítima. Ademais, chega até às vezes utilizar outras pessoas para alcançar os seus escopos, são incapazes de assumir com sinceridade responsabilidades pelo que fizeram, impulsivas, ambição desmedida, tenacidade, etc. São características que marcam a personalidade de um sociopata. Um sociopata, portanto, insensível aos outros, a ver as outras pessoas como pessoas, esquecem completamente essas corporações, assim como as pessoas físicas sociopatas esquecem completamente que a ética é a arte de viver bem humanamente. Humanamente significa junto com os outros, ao lado dos outros, construir um mundo onde caiba todos. É isso que é preciso salientar e trabalhar esta doença. Um sociopata, além de ser punido, tem que ser punido pelo que fez. Claro, a Volkswagen já está pagando um preço imenso pelo que fez, mas além disso, tem que ser tratado para que não repita esses atos que o mundo não mais aceita. Um outro artigo que eu escrevi, e aí eu te convido, quer ler na íntegra, quer ler inteiro, luisflaviogomes.com, e você que está nos acompanhando agora, então, manifeste aí, pode formular sua questão, sua pergunta. Roberto Gouveia, em crimes praticados por políticos com relação ao cargo, deveria ser relativizada a presunção? Não, eu acho que não precisa chegar tanto, Roberto, relativizar a presunção de inocência, porque isso é um tema constitucional e, mais que isso, internacional. Está na Convenção Americana de Direitos Humanos. Acho que o caminho não é relativizar a presunção de inocência. O caminho é, depois do segundo grau de confirmação da responsabilidade, depois do segundo grau, nós deveríamos, talvez, aí, trabalhar uma perspectiva de mais certeza do castigo. Não dá para aguardar tanto tempo, esperar os recursos de Brasília, STJ e Supremo. É muito tempo para você depois iniciar o cumprimento de uma pena. Eu acho que a certeza do castigo tinha que ser trabalhada mais, mas, de qualquer maneira, antes do trânsito de julgado final, só se pode prender com uma medida cautelar. Talvez trabalhar aí esse sistema de um cumprimento cautelar de uma pena antes do trânsito de julgado final, mas um cumprimento cautelar fundamentado, justificado por que já se executa esta pena. Bem, mas tem que ter fundamentação. Não há como imaginar revogar a presunção de inocência ou mesmo relativizar. Isso seria inconstitucional. Não tem como fazer isso porque não cabe emenda para alterar os direitos, as cláusulas pétreas. Isso aqui é uma cláusula pétrea. Bem, se você não está nos acompanhando ao vivo agora, você tem nosso canal do YouTube para nos assistir e você tem também o podcast para nos ouvir, ou pode ler os artigos no luisflaviogomes.com. Bem, um outro tema que nós escrevemos nessa semana foi a questão da educação e as diferenças entre Brasil e Coreia do Sul. Duas trajetórias completamente opostas. Impressionante como nós tomamos rumos completamente opostos. No começo dos anos 60, Coreia do Sul faz uma opção por educação fortíssima, e o Brasil, no começo dos anos 60, faz uma opção por uma ditadura militar que era para ficar só um momento, rapidamente, de repente prolongou, até ficar 21 anos no poder.
Pois bem, olha só a diferença. Em 65, o Brasil tinha, em média, 3 anos de escolaridade. 3 anos só de escolaridade. Em 1980, com 15 anos de ditadura no poder, continua 3 anos de escolaridade média. Continua. Vamos comparar com a Coreia do Sul. Coreia do Sul começa em 65 já com 5 anos de escolaridade média. 5 anos de escolaridade média. Quando chega em 80, já tem 8 anos de escolaridade média. 8. Brasil, em 80, 3 anos. Coreia, já 8 em 80. Brasil fecha 2010 com 7,2 anos de escolaridade, 7,2. Coreia já está em 12 anos de escolaridade média, ou seja, mais de 60% dos sul-coreanos têm nível superior. Com isso, o que está acontecendo? Coreia do Sul pulou num grupo de mais de 30 países. Coreia do Sul é o primeiro em competitividade, mais competitivo, e o Brasil é o último dessa pesquisa. O Coreia do Sul está sempre nos primeiros lugares no ranking internacional de educação, que é o PISA, o ranking PISA, e o Brasil sempre nos últimos colocados. Com isso, nós passando por dificuldades imensas, porque o bonde da tecnologia está passando e nós não estamos aproveitando esse bonde para dar o salto qualitativo que o Brasil precisa para sair de um país emergente para um país desenvolvido. Esse salto para um país desenvolvido pressupõe educação fortíssima, pressupõe mais que isso também, além de educação, competitividade, mão de obra qualificada e, evidentemente, entrar no mundo tecnológico. Então, vários problemas nós, então, enfrentamos hoje no Brasil em virtude da nossa própria culpa. Nós mesmos traçamos o nosso caminho, porém foi um caminho equivocado, ou mais ou menos equivocado até aqui. 7 anos,2, que é a nossa média hoje de escolaridade, é igualzinho ao Zimbábue, mas convenhamos, o Brasil tem muito mais condições econômicas do que Zimbábue, e não se justifica o Brasil, então, ter isto. Isso tudo tem tudo a ver com até a parte criminal. Enquanto que Coreia do Sul tem 2 assassinatos para cada 100 mil pessoas, o Brasil tem 29 assassinatos para cada 100 mil pessoas. Portanto, reflete no campo criminal, no campo econômico, educacional, produtivo, etc. Eis, então, aqui os dados. Se você quer ler, leia esse artigo meu na íntegra, todo, luisflaviogomes.com, para ler. Se você não está acompanhando ao vivo essa nossa transmissão, essa nossa gravação, você então pode nos ouvir no podcast ou você pode nos assistir no canal YouTube. Bem, então 3 formas de você ter acesso a tudo isso. Cadastre-se no nosso estudepenal.com.br para saber quando será a nossa próxima transmissão ao vivo no Periscope. Você vai ser cientificado se você estiver cadastrado lá no estudepenal.com.br. Aliás, os cadastrados no Estude Penal vão receber também nossas dicas. São dicas quase que diárias. Eu quero te manter atualizado, temas quentes, temas bons. Vai lá, se cadastre lá, estudepenal.com.br. Vou te passar várias dicas. Minha última, por exemplo, sobre o que é ponte de prata em direito penal, o que é ponte de prata qualificada em direito penal. Tudo isso é muito relevante. Você tem que estar por dentro, você tem que saber dessas coisas todas que nós estamos aqui te passando. Legal? Muito bem. Estude Penal está aqui. A dica, então, nossa já foi. Aí vamos fazer uma nova transmissão ao vivo amanhã, às 18h30. Então, amanhã,
dia 30 de setembro, dia da secretária. Se você tem uma secretária, já pode já ir cumprimentando. Uma transmissão ao vivo às 18h30. Amanhã, 30 de setembro, 18h30, você pode estar nos acompanhando numa transmissão ao vivo. Ao vivo. Veja lá as nossas notícias, vai nos acompanhar. E a transmissão de amanhã vai ser ao vivo pelo Jus Brasil, talvez. É um dos canais que a gente vai transmitir, um dos canais, pelo Jus Brasil. E também vai lá no estudiopenal.com.br que você vai ver exatamente a nossa transmissão. Tá bem? Meus amigos, eis os temas para hoje. Demos uma repassada, fatiamento da Lava Jato, como é que ficou. Eu gostaria de este programa agradecer o apoio cultural da Livraria Atualidades do Direito, do Instituto Avante Brasil, agradecer todos que estão aqui, toda a audiência que estão, Periscope, seja lá no nosso canal do YouTube, seja no podcast, todos. Tivemos pessoas do Brasil inteiro nos acompanhando ao vivo. Muito obrigado a todos. Se tem alguma dúvida, quer sugerir algum assunto, algum tema, quer enviar uma sugestão sobre temas, só fale comigo, @luisflaviogomes.com. Mande seu e-mail, falecomigo@.com. Este programa foi gravado nos estúdios aqui do Atualidades do Direito em São Paulo. Produção técnica, Rodrigo Fernandes e Guilherme Rocha. Direção de conteúdo, professora Alice Bianchini. Apresentação, Luiz Flávio Gomes. Aliás, a direção, Alice Bianchini e André Zanato. Bem? Ok. Meus amigos, avante e até a próxima. Vamos lá.